Fala Carona, estou por aqui, gente, pra gente não deixar saudade em ninguém, viu? Pode ter certeza, porque no programa de hoje tem BYD Ato 8. Tem também uma colaboração super especial da Rafaela Borges, que vai falar da novidade da Renault, que é o Koleos. E hoje, quando eu mostro o GS3 e muito mais, porque é lançamento desse carro, impressões ao volante e tudo aquilo que a gente quer traduzir já no próximo programa. É isso aí, Carona. Tamo junto, porque tá começando comigo mais um episódio por aqui. BYD Ato 8. Vamos conferir um pouco desse híbrido. Lembram do TAN no Brasil? Super carro elétrico, agora a BYD traz o Ato 8 renovado, híbrido. E claro, aliás, eles chamam de Super Hybrid. Vamos ver? Então, é mais um lançamento da marca chinesa, que é uma Green Tech, que se instalou no polo de Camaçari, que acabou de anunciar um centro de desenvolvimento de pesquisa no Rio de Janeiro gigante, hein? E haja grana dos chineses por aqui. Vamos ver. O segmento dos híbridos plug-in estão crescendo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2025 foram quase 100 mil carros comercializados aí no país. E a BYD não quer ficar de fora disso. Ela já tem alguns carros com essa tecnologia e agora está trazendo aqui para o Brasil o novo BYD Ato 8, um SUV híbrido plug-in de 7 lugares que chega aí com essa tecnologia. Então, bora lá com a gente que eu vou te apresentar tudo sobre o carro. Bom, falando aqui agora um pouquinho do visual do BYD Ato 8, vocês podem notar que ele bebe da fonte aí de diversos outros modelos da marca, né? Os faróis afilados, aquele bigode aqui da BYD que a gente já conhece, que está presente em outros modelos da marca. Falando aí um pouquinho sobre a questão do conjunto, né? Um conjunto ótico aí 100% em LED, então é um carro que entrega toda essa parte aqui Full LED, desde os faróis, DRL, todo o conjunto é em Full LED. Falando um pouco aí da parte mecânica aqui do BYD Ato 8, ele tem 488 cavalos de potência, faz um 0 a 100 aí abaixo dos 5 segundos, são 4,9 segundos, né? Então é um carro que entrega bastante também em relação à questão dinâmica, né? Falando um pouquinho ainda sobre o visual, bora fazer um giro 360 aqui pelo BYD Ato 8. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui para falar para vocês um pouquinho dessa roda, que é uma roda gigante, tá? De medida 265, o perfil aqui 45, uma roda aro 21 escurecida, uma roda bem bonita que dá um acabamento bem legal aqui para o BYD Ato 8, né? Lembrando que ele está posicionado aí abaixo do BYD TAN, que é um SUV 100% elétrico de 7 lugares. Quando a gente fala aqui do BYD do Ato 8, ele é um SUV híbrido de 7 lugares, ou seja, ele mistura um motor a combustão com 2 motores elétricos, chegando a essa potência combinada aí dos 488 cavalos, né? E falando ainda um pouquinho do porta-malas, eu convido vocês a gente chegar um pouquinho lá na traseira para mostrar para vocês como é que é a questão do espaço aqui do carro, né? E mostrar também para vocês um pouquinho do visual. Aqui tá aquela lanterna integrada com um design aqui 3D que é bem bonito aqui desse Ato 8. Eu gostei bastante dessa traseira, né? O logo aqui da BYD não é mais, isso já mudou, já tem um tempo, né? Build Your Dreams, construa seus sonhos em português, como via antigamente nos carros, mas a BYD modificou isso e simplificou aí, simplesmente colocando o BYD. E quando a gente fala de um carro de 7 lugares, tem que falar também das capacidades do porta-malas, né? Abrindo aqui um porta-malas elétrico, são 270 litros de capacidade aqui para os 7 ocupantes, esse é o espaço que sobra aqui. Dá para levar, acredito que 2 malas daquelas pequenas de viagem que você leva dentro do avião e mais de repente uma mochilinha, esse é o espaço que sobra aqui. Mas caso não seja opção aí levar os 7 ocupantes, você pode rebater esses 2 últimos bancos aqui e o espaço mais que triplica, né? Ele chega a 960 litros de capacidade, então se torna um porta-malas aqui gigantesco. Realmente o espaço aqui fica muito bom. Por falar em espaço, vamos conhecer como é que é lá na cabine, né? Na parte traseira e também na parte do motorista, conhecer um pouquinho das tecnologias e de tudo que entrega lá por dentro na cabine do BYD Ato 8. Bora lá com a gente. E bora ver aqui como é que é agora na prática, né? A terceira fileira aqui
do BYD Atto 8. Deu para entrar aqui de uma forma relativamente prática e o espaço é até ok, né? Eu tô aqui ainda com um espacinho para as pernas sobrando. Não vou levantar esse banco aqui agora, senão acaba dando uma dificultada para a gente conversar. Mas o espaço aqui é relativamente ok, tá dentro aí dos outros concorrentes quando a gente fala em SUVs de 7 lugares, né? Quem vai aqui nessa última fileira não tem um espaço tão generoso assim, isso é comum dos modelos dessa categoria. Falando em nível de conforto, o banco aqui ele é bem confortável, tá? Tem um espaço aqui para porta-copos também, tem a luzinha para quem vai aqui atrás, as saídas de ar-condicionado. Então, para quem vem aqui nessa última fileira também não está esquecido. Mas como eu falo para vocês, é um espaço relativamente apertado, mais recomendado aí para crianças ou pessoas mais baixas aí. Eu tenho inclusive 1,64 m e estou relativamente confortável, mas eu acredito que uma pessoa aqui já com 1,80 m para cima já não vai vir com tanto conforto aqui, porque o espaço realmente se torna um pouquinho mais complicado. Mas agora, falando de espaço, vamos ver como é que é o espaço gigante que é lá no banco do motorista. Então, bora lá com a gente. Vou sair daqui e vou para lá. Bom, e aqui no principal, caronas, o BYD Atto 8 é um carro que entrega bastante em tecnologia, em segurança, em conforto. Os bancos aqui, eles contam com ajustes elétricos, contam com massagem, enfim, são bancos que contam com bastante conforto para você viajar aqui em longas jornadas também. Aquela multimídia que a gente já conhece, acima aí das 15 polegadas, tem um cluster aqui também, que tem uma questão bem legal, que agora a gente consegue visualizar o mapa, o GPS aqui. Então você não precisa ter que desviar a atenção aqui para a tela multimídia, você consegue ver todas as informações de GPS, do mapeamento, todos por meio aqui do painel de instrumentos. E é um carro bem completo, como eu falo para vocês, né? Tem carregamento por indução, tem toda a parte do ADAS 2 completo, piloto automático, frenagem de emergência, os alertas de ponto cego, de saída de faixa, manutenção em faixa, tráfego traseiro. Então é um carro que entrega muito aí com relação a todos esses pacotes de assistência de segurança. Tem um teto panorâmico aqui gigante, que é bem legal, vocês estão vendo aí nas imagens. Então, como eu falei para vocês, é um carro que entrega bastante aí na tecnologia. Bora ver como é que é isso na prática, né? Bora lá, senta aqui no carona e vamos conduzir aí o novo BYD Atto. Falando um pouquinho aqui dos quesitos técnicos, né? O BYD Atto 8 tem 488 cavalos de potência, então é um carro que tem bastante fôlego, né? Não dá pra gente acelerar muito aqui, a gente está numa via residencial, mas só para vocês sentirem rapidinho, vou tentar em algum momento aqui dar uma acelerada para vocês verem como é que é a questão do torque instantâneo que está presente aqui também, porque a gente está falando de um carro que tem 2 motores elétricos, então ele acaba entregando primeiro essa patada inicial aí do elétrico. Então estou aqui a 20 por hora, rapidinho, ó, pisei, ele já entrega aqui. Algo que facilita também esse head-up display que está localizado aqui para mim. Talvez não dê para ver aí da câmera, mas aqui para o motorista tem um head-up display que eu consigo enxergar a velocidade. A placa também ele mostra qual a velocidade da via. Então tudo isso entrega muito mais segurança para quem está aqui no comando do Atto 8, né? Pois você não precisa tirar também a atenção para olhar aqui o painel e enxergar qual a velocidade, enxergar outras informações. Então isso torna a condução muito mais segura também. E todos esses itens de tecnologia, segurança, tudo isso tem um custo para você ter o Atto 8 na garagem. Ele está sendo comercializado aí por R$ 399.990 ou R$ 400 mil. E ele deve ter alguns concorrentes aí como o E07, o XC90. Só que a questão é que aqui o BYD Atto 8 ele tem um preço mais competitivo do que alguns dos seus concorrentes, né? O XC90 da Volvo, por exemplo, chega a passar aí dos R$ 700 mil para você ter o carro na garagem. Bom, e o BYD Atto 8 já deve estar disponível aí nas concessionárias nas próximas semanas. É isso aí, caronas. Obrigado aí pela sua companhia e eu aguardo vocês aí na próxima oportunidade. Tchau, tchau, até mais. Fica com as imagens aí do Atto 8. E de volta para a gente contemplar aqui a participação da Rafaela Borges mostrando o Koleos da Renault. Que tal? Vamos juntos? Ver que ele é híbrido, é charmoso, está um degrau acima do Boreal e chegando ao Brasil com muita elegância. Vamos ver.
Olá, carona! Sejam bem-vindos para conhecer o Renault Koleos. Ele foi mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado e vai chegar às lojas em abril. O objetivo, na prática, é concorrer com modelos chineses de maior valor agregado, embora ele tenha porte para ser rival de RAV4 da Toyota, por exemplo. Trata-se do primeiro modelo híbrido da Renault no Brasil, importado da Coreia do Sul e com preços que só serão divulgados a partir de 1º de abril. Isso mesmo, é 1º de abril de verdade, hein? Isso porque o lançamento ocorrerá em meados do mês que vem. Minha aposta, o modelo deve ficar em R$300 mil, aí nesse caso dá até para concorrer com as versões mais caras do Haval H6, que é o híbrido mais vendido do Brasil. Só que esse aqui não é um plug-in, não é recarregável na tomada. Ele é um HEV, híbrido paralelo por regeneração. Por enquanto, nós vamos mostrar para vocês os detalhes deste novo Renault que, olha, capricha no visual. Vamos aos detalhes da dianteira, inclusive esse visual eu achei arrebatador. Chega mais! Aqui nós temos a grade frontal, um formato colmeia por aqui, mas diferente, né? Seria uma colmeia mais pontuda. E com essa cor azul que você vai ver em outras partes do carro, um azul que é a cor da divisão Alpine, ou Alpine, como preferir. Alpine é a divisão da Renault que tem os carros esportivos e que está na Fórmula 1. Esse carro não é um Alpine, tá? É só a cor mesmo. Tem uma referência ao Alpine ali na lateral também, mas é um Renault. O para-choque por aqui também tem vincos, tem superfícies desiguais. Radar, nós temos 29 sistemas de assistência à condução ADAS, inclusive semi-autônomo de condução. Testei, não posso contar como funciona, mas em breve contarei. E o farol aqui, que é até altinho, né? É um Full LED anti-ofuscamento. Aqui do lado você lê a inscrição LED Pure Vision. É isso aí, o nome do sistema de LED usado aqui pela Renault. E você vê muitos sensores por aqui também, conectados tanto ao sistema de estacionamento quanto aos sistemas ADAS que o carro oferece. Muitos sistemas ADAS, como eu disse. 245, 45. E eu achei que as rodas combinam muito com o porte do carro. Ficou bem legal essas rodas de 20 polegadas, num tom escuro por aqui. Freios a disco tanto na frente quanto atrás. E a suspensão independente nas 4 rodas, obviamente. Como eu disse, ele usa a plataforma CMA do XC40, mas olha que curioso, ele é muito maior do que o XC40, né? Um SUV do segmento D, um SUV grande, e mais leve também, ele tem 1.608 quilos, enquanto o XC40 na versão Mild Hybrid, que não é vendida no Brasil, mas que tem um pequeno motor elétrico, né? A plug-in já seria mesmo muito mais pesada, na Mild Hybrid ele tem entre 1.620 quilos e 1.715 quilos. Então aqui nós temos um carro mais leve, mas voltando aqui para a lateral, lembra que eu falei sobre referência a Alpine? Então aqui o logotipo da Alpine e a inscrição Spirit Alpine. Então aqui uma referência a essa divisão da Renault, que é de carros esportivos e atua na Fórmula 1. Temos aqui também sensor de ponto cego no carro, que é uma das assistências ADAS, e esse detalhe aqui na parte de baixo com as cores da Alpine. A traseira tem essa voltinha aqui nessa parte pronunciada e em seguida as lanternas interligadas, que é uma coisa que eu sempre acho que acaba lembrando um pouquinho os modelos da Porsche, Carrera, Cayenne e Macan, mas que vem sendo muito adotada pelas chinesas. Aliás, é um carro CMA, plataforma CMA, que é Volvo, mas é também Geely, né? A Geely, que é a dona da Volvo e que é uma parceira global da Renault. Tão parceira que aqui no Brasil, na América do Sul, acabou formando o grupo Renault-Geely. Então hoje você tem uma operação conjunta das duas marcas e a Geely já confirmou que vai começar a produzir carros na fábrica da Renault. Bem, abrindo o porta-malas agora, eu preciso descobrir onde é, descobrir facilmente, e a abertura é elétrica.
O porta-malas tem cerca de 430 litros. E aí chega mais que eu quero mostrar essa capa aqui, ó. Extremamente bem acabada. Aliás, esse padrão de acabamento aqui, você vai ver em outras partes do carro. E aí, olha que legal, nós temos uma iluminação com uma luz de LED do lado de lá, que é um diferencial, né? Não fica aquela luz amarela na cara. Tem gancho para colocar sacola, tem entrada de 12 volts. E aí, vamos ver a hora da verdade, temos step. Isso é muito importante, uma coisa cada vez mais rara nos carros, principalmente quando eles são importados. E aqui no modelo a gente tem. Agora, o porta-malas, gente, o porta-malas eu achei que deixa um pouco a desejar. Ele é largo, então isso é uma vantagem, mas ele não é muito alto. O espaço interno é um grande destaque, né? Um carro que vai acomodar bem 3 pessoas aqui no banco de trás. Ele tem um assoalho quase plano, olha só. Então, isso facilita a acomodação de uma terceira pessoa aqui no centro e com as pernas bem distantes desse console. Por falar em console, por aqui nós temos uma zona de ar-condicionado independente para os passageiros de trás. O ar-condicionado tem 3 zonas e 2 entradas USB do tipo C. E o belíssimo banco, que não é esportivo, mas não super esportivo, não é aquele tipo de banco que tem o apoio de cabeça integrado ao encosto, mas ele tem um grande suporte lateral e o revestimento que combina tecido, suede, couro perfurado, couro convencional, suede por aqui, o logotipo da Alpine, ressaltando essa questão da esportividade. Ó, a bandeirinha da França aqui, ó, para deixar bem claro, sou francês. Aqui no centro, por exemplo, eu posso mudar o sistema ADAS que eu estou vendo, ACC, o assistente de direção ativo, que é o semi-autônomo de condução, e aí ele vai mostrando quando o carro está em movimento como é que eles funcionam. Agora, o mais legal, na minha opinião, é o seguinte, ele pode projetar o mapa quase na tela inteira. Para isso, eu vou fazer isso aqui, eu tenho que estar navegando, tá? Estar com destino no GPS, vá lá. É conectado ao Android Auto e o Apple CarPlay, ele não tem mapa nativo, mas fica bem bonito, né? E aí as informações de condução ficam por aqui, olha só, autonomia. E já que a gente está falando de autonomia, ele está apontando aqui 863 km no Inmetro, ele dá mais ou menos 720 no teste do Inmetro. Na cidade, tá? O consumo na cidade, como é típico em híbridos desse tipo, heavy, 13,1 km por litro, mais baixo do que os 12,1 km por litro da cidade. Isso fonte Inmetro. Como eu contei para vocês já sem test drive, mas eu fiz o test drive, não posso falar, mas adianto que o resultado é surpreendente, eu gostei demais. Enfim, deixa eu tomar cuidado para não falar o que não devo, porque está embargado. E você acha o que esse carro vem para mudar a imagem da Renault? O Koleos vai conquistar o cliente dos segmentos mais sofisticados? Me conte na caixinha de comentários e vamos conversar. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima! De volta para a gente falar sobre GS3. Bonito o carro, hein? Super estiloso. GAC GS3, gente, que acaba de ser lançado aqui no Brasil com o preço do Volkswagen Tera. Já pensou? Imagina como é que vai ficar esse mercado dos SUVs compactos de um porte mais elevado. E pode ter certeza, ele vai ser fabricado no Brasil. São 4,41 metros para você saber que ele tem porte de T-Cross, porte de Compass. Tá nessa turma. Mas preço de Tera, a partir de 129.900 na largada. Eles vão subir um pouquinho, é claro. E 159.900 a versão Premium. Mas eu tô aqui com 4,41 metros de comprimento. Um baita de um SUV que ele a princípio começa com motor a combustão. Sim, gasolina. Ele é um carro ICE, né? 171 cavalos de potência, 25,5 de torque. E eu vou provar isso na hora que a gente der uma volta, né? Porque será que as impressões serão semelhantes à do GS4? Ele vai ter esses predicados? Vamos ver. Agora, curte o visual. A carroceria, a entrega da proposta numa rodagem completamente bem acabada, né, gente? Ele calça Michelin, imagina. Aro 19, a GAC não perdeu tempo
na construção dos seus elementos visuais. De volta, vem aqui à frente do carro para a gente mostrar como ela é muito mais imponente em relação ao próprio GS4. Eles trazem um pouco mais de fluidez na combinação do farol com o design da grade e entregam hadas, sim, no comportamento dinâmico para a gente falar, mas é sobre design, sobre essa excelência visual. O que diria se você encontrasse um carro como esse, com esse porte, todo mundo ia falar, né? Custou muito mais. Mas não, aqui custou menos. Então, o que eu tenho? Um teto panorâmico na versão completa, a caída do teto alimentada por esse spoiler traseiro, de forma que eu noto que no GS3 ele é muito menos exagerado, claro, em relação ao GS4. Eu gosto dessa pegada, gosto da entrega, assinatura do carro, do porta-malas que a gente vai visitar já já. Mas esse difusor, o que é que você acha? As saídas falsas de escapamento são coisas que não me agradam. Eu não curto isso, mas eu tenho uma proposta visual de alguns elementos que conversam com esse público. Um público que quer um carro mais arrojado, sim, com a cabine bonita. E por falar de cabine, a gente vai lá, né? As maçanetas que sacam por aqui. E eu quero te convidar para você, por dentro, dar uma entrada no padrão de acabamento. Quando eu dou aqui no botão de partida, eu tenho as informações nativas do GPS. Eu posso trazer o carro aqui para uma comunicação direta, que é rápido o processamento. Eu tenho o rádio ou ar-condicionado? Ar-condicionado. Os volumes que eu posso controlar por aqui. E eu quero mostrar a tela para vocês, gente. Então tem o GPS nativo, valendo agora. Aqui eu faço o controle da temperatura do ar-condicionado. Aqui a intensidade do vento. Gostei desses botões, tá? Carregador de indução, então carrega para valer, né? Vou parar, vou estacionar, vou ligar. Então, os botões que estão presentes na vida do carro, sem contar o display do painel, que é de um grafismo que me agradou muito. Saca aí o visual do cluster, como ficou legal. E o porta-malas? O que é que você acha que vai encontrar aqui com 341 litros? Espaço interno? Sim. Tem step? Vamos saber. Então, elétrico, mostrando que inclusive já vem com assinatura nessa aba do bagagista, hein, gente? Achei inclusive exagerada demais isso aqui, tá? Não precisava de tanto. Mas olha o tamanho. Tem step? Sim, senhor. Tem step. As placas estão ali, hein? Então, fechou a tampa, 341 litros, um bom espaço. Recolhendo isso aqui para que a gente tenha uma outra noção do visual. Prometendo, na minha opinião, gente, uma baita de uma entrega nesse GS3, viu? Pode ter certeza disso. Pense num carro bonito. Eu gostei. Então tá aqui o carro, módulos, bateria, engenharia chinesa, de qualidade, viu? Que padrão. Então você tá vendo o GS3, gente. Centro nervoso, turbinado, com potência. Tá falando muito de eficiência energética. Vamos ver como é o comportamento dinâmico, eu já estou falando. A direção é tudo, né? Então tá aqui o carro, que tem muito em design. Então a gente tem uma paradinha aqui, gente, e eu tô no Sigpare de São Paulo, né? Agora, para pontuar algo que eu quero trazer como relevante para vocês. Na hora que eu dou a seta pro lado direito, a câmera automaticamente, ele tem um 360 legal, né? Projeta o que está vindo aí do lado direito na tela principal. E no lado esquerdo ele faz a mesma coisa, facilitando a minha vida. Ou seja, o ponto cego é completamente eliminado no GS3. Completamente. E de visual, viu? O carro anda bem, viu, gente? No modo condução esportivo, você exige mais dele. Essa troca da marcha que você dá a condução mais econômica ou a mais confortável.
Essa indicação que eu já falei para vocês vai no painel. No modo conforto ele fica um pouco menos afoito, é claro. No Sport ele te dá a sensação de que você está com um fan drive elevado. A pegar essa pegada mais forte. Tô de GS3, viu? Tô na estrada, dirigindo muito esse carro. O que é que você acha aí? Você gostou? Então, passa para os amigos e dispara esse vídeo para a turma. O GS3 vai entrar no seu radar, viu? Eu acho que sim. É isso aí, Carona. Então a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima pegada, numa próxima jornada. Eu quero agradecer muito a sua audiência. E claro, se é para falar de carro, é para falar com a gente. Valeu, Carona. Até um dia.